Agora, queridos, por favor, vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo de número 1, versos 15 e 16. Quais são suas resoluções para o ano de 2016? Já fez a lista? Alguém perguntou a uma jovem garota: quais são as suas resoluções para o novo ano? E ela respondeu: eu quero ser mais altruísta no novo ano. Quero, tipo assim, adotar um cãozinho. Quero fazer belas e longas viagens. E quero descansar como nunca antes. De repente ela parou, pensou e continuou. Mas se perder um pezinho, já está de bom tamanho. Precisamos ser realistas. O dono do Garfield perguntou: Garfield, o que é que você espera do novo ano? Quais são suas promessas? Com a boca cheia de lasanha e com aquela velocidade de sempre, Garfield respondeu: eu prometo que no novo ano eu vou comer menos porcaria e que vou me exercitar muito. E aí o dono dele disse: Garfield, por favor. E aí ele refez a frase e disse: tudo bem, prometo que vou tentar mentir menos no novo ano. Quais são suas resoluções para o ano de 2016? Jonathan Edwards, aos 19 anos, muito antes de ser o grande pregador e escritor do avivamento norte-americano, escreveu nada mais, nada menos do que 70 resoluções. Não se tratava de resolução para o novo ano, tratava-se de resolução para a vida toda. 70 resoluções que falavam do seu desejo de viver toda a sua vida para a glória de Deus. Antes, porém, das resoluções, ele escreveu um pequeno parágrafo de abertura, uma espécie de prefácio, revelando sua dependência de Deus. Ele fez uma oração e escreveu o seguinte: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe peço que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, e isto em nome de Cristo Jesus. Nós também precisamos orar, irmãos, pedindo a Deus ajuda do alto para cumprir as resoluções para o ano de 2016. Mas não podemos orar apenas como um meio para conquistar os nossos fins. Não devemos desejar a oração apenas porque desejamos cumprir as nossas metas para 2016. Nós devemos desejar a oração porque ela é uma das maiores e melhores experiências da vida cristã. A oração é um dos melhores presentes de Deus para o coração do cristão. Sendo assim, a minha única resolução para o ano de 2016 foi esta. Não tive tanto tempo para pensar em 70. Pensei em apenas uma. Em 2016, eu quero investir mais nesta grande dádiva de Deus, a oração, a fim de viver uma experiência grande de intimidade com a majestade celestial. Espero que esta também seja uma prioridade na sua vida. Ao longo do ano de 2016, que desejemos a oração. Ela é sim uma grande experiência da vida cristã. Para começar então, eu quero ler os versos 15 e 16 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, que nos diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Senhor, nós estamos em Tua presença.
e queremos ouvir a tua voz. Nos dá, Senhor, o que Paulo pede neste texto: espírito de sabedoria e revelação. Permita-nos enxergar as riquezas da tua palavra, que elas tenham poder sobre nós, poder intelectual, poder emocional, espiritual, e que respondamos a tua palavra prontamente, e que saiamos daqui desejando esta grande experiência da vida cristã, a oração. Precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti para pregar Tua palavra. Os meus irmãos precisam de Ti para ouvir a Tua palavra. Todos nós precisamos de Ti para responder prontamente a Tua palavra. Por Tua graça, nos dá estas graças, estas bênçãos, e nos leva a responder prontamente a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. O texto que acabamos de ler, queridos, não será o único da nossa mensagem. Por se tratar de uma mensagem ou de uma pregação temática, eu vou fazer uso de vários textos da palavra de Deus. Ainda assim, eu preciso esclarecer o texto base da pregação, com alguns objetivos. Um deles é apresentar ou dizer à igreja que a mensagem tem uma fundamentação bíblica, certo? E como é que eu vou fazer este esclarecimento? Primeiro, eu posso dizer que o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios está dividido em duas partes maiores. Com a primeira, o apóstolo Paulo louva a Deus pelas bênçãos que o Pai nos ofereceu em Cristo Jesus. Através da segunda parte do capítulo 1, Paulo intercede a Deus e pede ao Senhor que os cristãos de Éfeso desfrutem ou conheçam plenamente as bênçãos que receberam em Cristo Jesus. Então, na verdade, nós temos duas partes. A primeira, Paulo fala das grandes bênçãos do Evangelho. A segunda, ele ora pedindo que os efésios experimentem as grandes bênçãos do Evangelho. E de acordo com os versos que acabamos de ler, a oração de Paulo aqui é dupla. Ela tem dois elementos. Tem uma gratidão e tem também uma intercessão na oração de Paulo. Pelo que ele agradece a Deus pelo verdadeiro cristianismo dos efésios. Eu dou graças ao Senhor, porque ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor, e porque ouvi falar do amor que vocês têm para com todos os santos. Ele está agradecendo a Deus, porque os efésios estão evidenciando as únicas duas provas do verdadeiro cristianismo: fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos. Mas ele não se contenta com a gratidão. Ele não faz apenas uma oração de gratidão pelo cristianismo dos efésios ou pelo evangelho no coração dos efésios. Paulo faz uma intercessão também. Porque o Dr. John Stott responde assim: Paulo não está pedindo uma segunda bênção, como pensam alguns. Ele está pedindo a Deus que os efésios conheçam a extensão completa de todas as bênçãos que já receberam em Cristo Jesus. Não é experimentar uma nova dádiva de Deus. Ele pede que os efésios experimentem as dádivas que já receberam de Deus em Cristo Jesus. Não se trata de uma segunda bênção especial. Se trata da bênção de conhecer o que já receberam. Ele está orando a fim de que os efésios experimentem o que Timothy Keller chamou de a grandeza da oração.
Ele está orando a fim de que os efésios tenham compreensão do tamanho e da importância da oração e também dos benefícios que Deus resolveu nos dar através da oração. Não é o que precisamos também, irmãos? Nós precisamos desejar a oração, não necessariamente como um meio para conquistar os nossos fins, mas precisamos desejar a oração porque ela é grande. É uma grande experiência ou um grande presente que o próprio Deus nos deu. Como é que eu explico a grandeza da oração? A fim de fazê-lo desejar mais a oração, a fim de fazer o meu coração desejar mais a oração. Como é que eu explico esta afirmação? A oração é uma das maiores experiências da vida cristã. Eu listei 3 respostas no nosso boletim informativo. Se você quiser, você pode me acompanhar, fazer alguma anotação e ao longo da semana até meditar no que você ouviu no nosso culto dominical. Como explico a grandeza da oração, ou a grande experiência chamada oração? A primeira resposta que você tem no boletim é a seguinte: a oração é uma grande experiência de revelação. 2 pontos. Cristo Jesus. A oração é uma grande experiência de revelação, a saber, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, sabia do que os cristãos passavam no primeiro século. Ele sabia que ser cristão no primeiro século não era nada fácil. Normalmente, os cristãos eram perseguidos por outros religiosos, especialmente pelos judeus. Os cristãos eram machucados, pisoteados por governantes prepotentes. Os cristãos eram várias vezes abandonados por familiares não cristãos. Ser cristão, então, nos dias de Paulo, era muito difícil. No entanto, Paulo não ora, nem aqui, nem em nenhum outro lugar do Novo Testamento, por mudanças circunstanciais, externas, que assolavam os cristãos. Os nossos pedidos corriqueiros não apareceriam na lista de prioridade de Paulo quando dobrava os joelhos. Mas será então, Renan, que é errado orar por nossas circunstâncias? Claro que não. Paulo conhecia muito bem a oração do Pai Nosso. Ele sabe que Jesus nos ensinou a orar por nossas necessidades. O próprio Paulo ensinou a Timóteo que ele com a igreja deveriam orar pelos governantes e pela paz da cidade. Ou seja, não é errado orar pelas circunstâncias. Mas Paulo não orava. Não aqui, em nenhum outro lugar, ele ora pela mudança das circunstâncias. E a pergunta é, por quê? Por que Paulo não aproveita para orar pela perseguição que os cristãos de Éfeso enfrentam? Por que ele não ora pela mudança das circunstâncias dos seus irmãos? A resposta é porque ele tem algo muito melhor para pedir a Deus por eles. E o que pode ser melhor do que ter as circunstâncias mudadas, aliviadas na vida? O que pode ser melhor do que sair de uma situação de aperto, de dor ou de doença? O que pode ser melhor do que ter a vida aliviada no sentido circunstancial? Qual é o melhor presente da oração? Qual é o pedido número 1 de Paulo? O que ele mais deseja para os efésios?
O verso de número 17 nos apresenta a resposta do capítulo 1 de Efésios. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo poderia ter orado por saúde, Paulo poderia ter orado por problemas circunstanciais, Paulo poderia ter pedido por problemas financeiros, mas quando ele dobra os joelhos e pensa nos Efésios, ele diz: eu vou pedir por algo melhor. Eu vou orar a fim de que Deus dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que vocês tenham pleno conhecimento dele. Em outras palavras, eu vou orar a fim de que vocês tenham o melhor presente da oração, o próprio Deus. E o que seria, irmãos, conhecer a Deus plenamente? Algo pelo qual Paulo ora aqui. O Dr. John Stott outra vez me ajuda quando ele diz, usando o conceito hebraico de conhecimento, Paulo está pensando em unir o conhecimento do entendimento, ou seja, da mente, ao conhecimento da experiência, ou seja, do coração. Por isso o apóstolo pede por espírito de sabedoria e de revelação. Não se trata de revelação do futuro. Não se trata de sabedoria oculta. Paulo está orando pelo entendimento dos Efésios, o que significa dizer que Paulo está orando pelo estudo da palavra. Paulo está orando para que haja no coração dos Efésios desejo e amor pela palavra de Deus. Está orando para que haja espírito de sabedoria e revelação na mente deles, enquanto estudam, que eles entendam, enquanto ouvem, que eles compreendam o Evangelho e que o Evangelho os alcance intelectualmente. Que a mente deles seja cativada e esteja encantada intelectualmente com a beleza inigualável de Cristo. Mas o conhecimento não é apenas intelectual. Ele também deve ser experiencial. Por isso Paulo pede, no verso de número 18, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O Dr. Timothy Keller escreve, biblicamente falando, o coração é o centro de controle do nosso eu. É onde estão os nossos mais caros compromissos, os mais profundos amores e as mais ricas esperanças. Então, com a segunda oração, o que Paulo quer, na verdade, irmãos, é transformação dos nossos corações. A nossa mente precisa de espírito de sabedoria e de revelação para ler, compreender e ser alcançada pelo Evangelho. Mas o Evangelho não pode apenas ser sentido ou conhecido aqui. Ele precisa ser sentido e experimentado aqui. Ele não pode apenas encantar a mente. Ele precisa arrebatar o coração. Ele não pode apenas fazer sentido a minha mente. Ele precisa tomar o meu coração e assim destronar
falsos deuses e falsas paixões. Como isso é possível? Paulo pede por 3 experiências que vêm com a revelação de Cristo. Versos 19 e 20, ou melhor, 18 e 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Primeira experiência. A fim de que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Segunda experiência. A fim de que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco. 3 pedidos ao todo. Respectivamente, eles tratam do passado, do futuro e do presente. Paulo ora a fim de que haja espírito de revelação e sabedoria entre eles. Paulo ora a fim de que os olhos do coração deles sejam iluminados. Para quê? O que Paulo quer com esta revelação do Espírito, iluminação do Espírito? Paulo quer que eles conheçam o chamado, que eles conheçam a herança futura e que eles conheçam o poder de Deus. O chamado tem a ver com para que Deus me salvou. Qual foi o propósito de Deus em me eleger antes da fundação do mundo? Por que Deus me criou? E por que Deus em Cristo Jesus me chamou para si? De maneira superficial, biblicamente eu posso responder: Cristo nos chamou para si, a fim de nos tornar propriedades exclusivas dele, e a fim de nos libertar da condenação do pecado. As implicações são milhares, mas eu sei que fui salvo por Cristo para pertencer a Cristo e a mais ninguém. Eu sei que fui salvo por Cristo e chamado por Cristo para ser livre da condenação do pecado e assim desfrutar sem medo da amizade com meu Pai. A herança gloriosa do futuro tem a ver com o que vamos viver amanhã. Os efésios muitas vezes vão sofrer, serão perseguidos e aos olhos do mundo serão pobres, paupérrimos. Mas esta situação vai mudar, irmãos. Quando eles ressuscitarem no último dia, eles serão as pessoas mais ricas do universo e para sempre. Não porque terão tudo o que nós queremos nesta vida, mas porque terão a Cristo e com Ele viverão para sempre. Mas como é que eles vão viver esta experiência chamada hoje? Como viver neste mundo sem perder o júbilo da salvação passada ou do chamado de Deus, sem perder a alegria do chamado e sem perder a esperança da herança que me espera no amanhã? Poder. Paulo diz: eu sei que vocês chegarão ao final da carreira cristã, porque o poder de Deus é incomparável e Ele os levará até o fim. Vocês precisam conhecê-lo intelectualmente, mas experimentá-lo internamente. E aí você me pergunta: Renan, então nós vamos a uma reunião do poder? Precisamos de uma reunião de oração do poder, daquelas de quebrar o salto? Não é o que Paulo nos ensina aqui. Paulo volta ao Evangelho, irmãos.
Ele não fala deste ou daquele poder, ele não usa uma pessoa ou outra como exemplo de pessoas de poder. Ele diz: vocês querem ter a certeza de que Deus será poderoso para levá-los até o fim. Lembrem-se do Evangelho. Verso de número 20, ele diz: esse poder que vai levá-los até o fim, ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que está por vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. O poder de Deus é visto em Cristo Jesus. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e o fez assentar à sua destra, de onde ele reina e governa tudo e todos para sempre. É este poder que está sobre a sua vida e que o levará até o último dia para a glória de Deus Pai e para a alegria espiritual do seu coração. Posso ouvir um amém, queridos? Agora, como podemos nos apropriar melhor da revelação de Cristo por meio da oração? Como é que a revelação de Cristo pode se tornar mais tangível, mais prática, perceptível nos nossos corações através da oração? Eu acho que o texto nos oferece no mínimo duas aplicações. Eu poderia fazer outras, mas como eu tenho outros pontos também, eu vou fazer apenas duas. Em primeiro lugar, irmãos, eu posso dizer que a revelação de Cristo é eternamente melhor do que a mudança temporal das nossas circunstâncias. Não é o que Paulo está dizendo aos Efésios? E por que a revelação de Cristo é melhor do que ver a mudança das circunstâncias? Porque as circunstâncias, por mais que não gostemos, sempre mudarão. E se a nossa vida depende das circunstâncias, nós mudaremos com elas. Se forem boas, seremos tentados à autossuficiência. Quem precisa de Deus quando tudo está dando certo? Podemos pensar assim. Se forem ruins, podemos ser tentados ao desespero. Bem, Deus não me ama se me permite passar pelo que eu estou passando. Agora, se temos a revelação de Cristo, se os olhos do nosso coração são iluminados para entender e experimentar o Evangelho de Cristo no coração, nós não dependeremos mais das circunstâncias externas. Elas vão mudar, como sempre mudaram. Mas se a nossa alegria e confiança estiverem em Cristo, naquele que jamais muda conosco, nós estaremos seguros nele. Porque Cristo nos chamou para perto, como escreve Paulo. Nós sabemos que em toda e qualquer circunstância estamos sob o poder do cuidado do Pai. Se sabemos intelectualmente e sentimos no coração que fomos comprados por Cristo, se temos a revelação do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, a nossa vida espiritual vai oscilar. Ora seremos melhores, ora seremos piores, mas teremos a certeza de que nunca mais seremos banidos da presença do Pai.
para sempre, por causa de Cristo, seremos filhos amados do Pai. Outra aplicação, queridos, sobre a revelação de Cristo pela qual devemos orar. A revelação de Cristo, segundo o nosso texto, preste atenção a isso, não separa a iluminação do Espírito do entendimento humano. A revelação de Cristo, em outras palavras, não separa a fé espiritual da razão intelectual. Alguns cristãos vão dizer que nós só podemos conhecer a Cristo por iluminação do Espírito e por isso vão estudar muito pouco ou quase nada a Bíblia Sagrada. Conhece alguém assim? Outros cristãos, do outro lado, vão ensinar que só podemos conhecer a Cristo pelo estudo diligente da palavra e vão ignorar a iluminação do Espírito e por isso nunca vão orar para conhecer a Cristo. Não é assim que Paulo trata a revelação de Cristo. Antes, aqui, ele une as duas coisas. Ele ora por espírito de revelação e imediatamente apresenta objetivamente o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele ora pelo estudo dos Efésios, nos apresentando o Evangelho objetivamente, mas ora também pela ação sobrenatural do Espírito no coração deles. Ele une as duas coisas. É assim também que precisamos orar, queridos. Precisamos orar para ler mais a Bíblia em 2016. Precisamos orar para ter mais amor no coração pela revelação objetiva de Cristo. Mas precisamos orar para que o Espírito de Deus abra os nossos olhos, a fim de que não seja uma leitura mecânica, religiosa, farisaica, a fim de que tenhamos gozo espiritual no que entendemos, mas também no que sentimos pelo que lemos. A revelação de Cristo não separa a iluminação do Espírito do estudo dos homens. É assim, portanto, que conhecemos a revelação de Cristo e é assim também que somos transformados por ela. Não somos transformados apenas quando a mente é cativada pelo Evangelho. Nós somos transformados quando mente e coração são tomados pelo poder do Evangelho. Quando os outros deuses, falsos deuses, caem dos seus tronos e se tornam menos importantes. Eu e você precisamos orar então por esta grande experiência, a revelação de Cristo Jesus. Como é que eu explico a grandeza da oração? Segunda resposta, irmãos. A oração é uma grande experiência de integridade. E a palavra-chave aqui é coração, num sentido diferente do primeiro texto. Eu peço que você volte comigo ao texto de Mateus, capítulo de número 6. Primeiro livro do Novo Testamento. E que você vá ao verso de número 5. Algumas pessoas vão orar apenas quando pressionadas por fora. Apenas quando as circunstâncias as obrigam. Ou apenas quando a sociedade, até mesmo cristã, as empurra. Em outras palavras, a vida de oração de muitas pessoas não é íntegra. Ou seja, não é inteira, não é completa.
ela depende do externo para funcionar. Timothy Keller escreve: o grande teste da integridade espiritual do nosso coração não é o tanto de oração que fazemos quando pressionados por fora, e sim o tanto de oração secreta que fazemos quando ninguém está vendo, ou quando nada nos pressiona por fora. Um pouco antes de nos dar a famosa oração do Pai Nosso, Jesus nos deu conselhos preliminares. E aqui nós temos um. Mateus 6,5. Jesus diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. À primeira vista, irmãos, eu preciso dizer que os hipócritas gostam de orar. Jesus nos diz aqui que eles gostam de orar. Mas se ler com cuidado, você vai perceber que não é da oração que eles gostam. O Dr. Stott escreve: infelizmente, não é da oração que eles gostam, nem do Deus a quem supostamente estão orando. Na verdade, eles gostam de si mesmos e da oportunidade que a oração pública lhes dá de exibição. Martin Lloyd Jones acrescenta: trata-se da concentração da atenção naquele que está orando, ao invés de concentrar-se naquele para quem a oração está sendo dirigida. Em outras palavras, os hipócritas gostam de ser reconhecidos como pessoas de oração. Eles não gostam da oração em si. Eles gostam do que a oração pode lhes dar do lado de fora. É por isso que quando chegam à sinagoga, eles se colocam de pé. E como Jesus vai dizer nos versos posteriores, fazem orações com belas palavras. Eles querem chamar a atenção das pessoas, não para Deus, mas para si mesmos. É por isso que eles não conseguem chegar ao templo. Eles precisam parar nas esquinas, enquanto caminham para o templo para orar. É como se eles quisessem passar a ideia de que estão se acabando. Eles são tão espirituais que não conseguem esperar chegar à igreja. Eles precisam orar. E aí todo mundo se volta para eles e todo mundo exclama como eles são pessoas de oração. Na verdade, a única coisa que eles querem é o reconhecimento de que são espirituais. E segundo Jesus, eles conseguem isso. Essa é a recompensa que eles buscam e esta é a recompensa que eles recebem. O reconhecimento das pessoas em sua volta, dizendo: vocês são espirituais. Esta é a oração que Deus pede de nós? Claro que não. Verso de número 6, Jesus diz: mas quando você orar, discípulo, faça o seguinte: vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Stott comenta: nada é mais prejudicial à oração do que o desejo por ser reconhecido pelos de fora. Nada, porém, enriquece mais a oração do que a sensação gloriosa da presença de Deus. O que Jesus está dizendo é: se preocupem com os de fora, não.
vá ao quarto secreto e tenha certeza que o Pai estará lá em secreto esperando por você. Não se preocupe com os olhos dos homens, não. Vá ao quarto secreto e saiba, os olhos do Pai estão voltados para você. A fim de viver, então, irmãos, esta experiência de integridade na oração, nós precisamos de alguns cuidados. Esse aqui tomou meu coração enquanto eu preparava a mensagem. Nós precisamos ter cuidado com o poder furtivo do pecado, que pode aparecer durante a nossa oração, disfarçado de piedade. Oração pública ou privada. E quem chamou a minha atenção foi o Dr. Martin Lloyd-Jones. Olha o que ele escreve. A oração é a mais elevada realização do ser humano. É a sua mais nobre atitude. Nunca o homem se mostra tão grande como quando entra em comunhão e contato com Deus dependendo dele. Maravilhoso, não acham? Mas ele continua. O pecado, porém, conforme Jesus nos mostra aqui nesse texto, é algo que nos acompanha por todo o caminho que percorremos, chegando até a presença de Deus ou do céu. O pecado, portanto, não é apenas um monstro que nos assedia e nos aflige. Quando estamos distanciados de Deus, quando estamos, por assim dizer, diz ele, na terra distante, o pecado é algo tão terrível que nos segue até as portas do próprio céu. Qual é a implicação, irmãos? Qual é a ideia dele? Eu posso estar orando e pensando que estou buscando a Deus, quando na verdade eu estou buscando a mim mesmo. Eu posso estar orando e pensando que estou passando a ideia para as pessoas de que estou adorando a Deus, mas eu posso estar chamando a atenção das pessoas para mim mesmo. Tenha cuidado então com a vida de oração. Tem para que dizer o tanto de horas que você ora. Ninguém precisa saber. Não tem para que reinventar o seu vocabulário na hora da oração. Não tem para que impostar a voz. Eu tinha medo desse negócio de impostação de voz. Eu cresci numa igreja batista tradicional, mas como todo mundo no Brasil, nós sofremos alguma influência pentecostal. E eu me lembro que o meu pai tinha um funcionário por quem ele tinha muito apreço, pentecostal. E esse funcionário tinha um filho da minha idade. Eu tinha medo dele. Porque o menino tinha 8 anos de idade. Quando brincávamos de carrinho, ele brincava normal, era uma criança. Quando meu pai dizia assim, vamos orar pelo alimento, meu Deus do céu. Sabe aquela voz de trovão? Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu ficava olhando para ele assim, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada. Ou ele é um santo, ou então eu... Não precisa disso não, irmãos. Porque na maioria das vezes, nós estamos tomados pelo desejo de mostrar aos outros que nós somos homens e mulheres de oração. Aí você está investindo horas da sua vida e Deus não está recebendo como louvor. Porque Deus sabe que está misturado com o pecado do exibicionismo. E por que nós nos preocupamos tanto com as pessoas do lado de fora, com as opiniões dos outros?
Porque queremos dar a impressão de que somos mais espirituais, porque queremos falar das horas de oração. Por quê? Porque estamos fazendo uma confusão de valor pessoal. Se o nosso valor depende da avaliação dos outros, do status social que temos, da prosperidade material que temos, do desempenho profissional ou acadêmico que buscamos, nós seremos tentados a todo tempo a mostrar aos outros que somos do lado de dentro o que representamos do lado de fora. E essa vida é horrível, irmãos. Porque você tem que atuar o tempo todo, representar o tempo todo. Seu coração está despedaçado, mas do lado de fora você tem que sorrir. Você fala de confiança, mas seu coração também sente ansiedade. Você fala de confiança, mas o seu coração também teme. E a todo tempo você fica nessa crise de identidade e de valor. Teremos que projetar do lado de fora e sustentar essa imagem que não somos do lado de dentro. E pior, numa mensagem como essa nós nos lembramos, Deus sabe que não somos o que representamos ser. Como é que nós quebramos isso, irmãos? Voltando os nossos olhos para o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é uma bênção de Deus. Não tem nenhuma outra mensagem, irmãos, que pode fazer o que Deus faz conosco através do Evangelho. O Evangelho, ao mesmo tempo, nos humilha e nos conforta. Ouvir o Evangelho semanalmente é se lembrar: eu sou um dos piores pecadores do mundo. Então, por que me gabar da minha espiritualidade? Por que cantar de galo pelas horas que eu oro? Pelo tempo que eu tenho de cristianismo? Pela leitura bíblica que eu fiz? Por que se apresentar como alguém sábio e melhor do que os outros, se por dentro, quando eu vou orar, quando eu escuto o Evangelho, eu sei, eu sou um pecador? Tão terrível, que o Filho de Deus precisou morrer no meu lugar. Ao mesmo tempo, o Evangelho me diz: você é um pecador, tão amado, mas tão amado, que o Filho de Deus escolheu morrer no seu lugar. E aí eu não dependo, irmãos, da projeção que faço, do aplauso alheio, do reconhecimento do outro. Não preciso viver nessa loucura. Deus me ama por causa de Cristo Jesus. O meu valor vem do que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Acabou. Sendo assim, nós podemos e devemos ter o cuidado de orar como Jesus nos ensina aqui. Se queremos viver uma experiência de integridade no coração, diz Martin Lloyd Jones, nós precisamos excluir todas as outras pessoas do coração quando vamos orar. Quando entramos no lugar secreto, nós precisamos excluir todas as outras pessoas e a nossa pessoa. E precisamos focar na única pessoa que interessa, o Pai, que estará em secreto, esperando você para abençoar o seu coração.
Como explicamos a grandeza da oração, queridos? A última resposta. A oração é uma grande experiência de riqueza espiritual. Ela é central no livro de Deus. A Bíblia é primeiro e principalmente um livro sobre Deus. E por isso, você vai encontrar a oração presente ao longo de todas as suas páginas. A grandeza da oração, escreve o Dr. Timothy Keller, não é nada mais do que a extensão da grandeza e da glória do próprio Deus. A Bíblia, então, é um longo testemunho dessa verdade. De capa a capa, você vai encontrar pessoas em oração. Todos os patriarcas no livro de Gênesis oram. Tome Gênesis 18 e veja Abraão orando por 2 cidades pagãs, insistindo com Deus por elas. Como foi que Moisés tirou o povo do Egito, irmãos? Dependendo de Deus em oração. Quando chegou às portas da terra prometida, Moisés, escrevendo Deuteronômio, disse: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o nosso, que nos ouve quando invocamos o seu nome. Os dias dos juízes de Israel são marcados por pessoas que oram. Débora orou por seu povo, Ana orou por sua miséria, Samuel orou por Israel. Os reis de Israel oram. Davi compôs a maior parte das orações que temos na Bíblia. E a todo tempo você vai encontrar expressões como: Senhor, a ti eu oro, porque sei que tu ouves a oração. Salomão, ao terminar o templo que construiu para o Senhor, fez uma das mais belas orações da Bíblia. Os profetas oram. Antes do exílio, durante o exílio, depois do exílio. Jeremias e Isaías oram pelo povo antes do exílio. Daniel quase morre na Babilônia por orar por seu povo. Vocês se lembram disso? Quando o povo voltou, a restauração de Israel depois do exílio se deu através de homens de muita sabedoria, Esdras e Neemias. Mas também eram homens de muita oração. Quando entramos no Novo Testamento, nós encontramos Jesus orando. Ele ora no seu batismo, ele ora na tentação no deserto, ele ora para escolher os apóstolos, ele ora para curar os enfermos, ele ora no dia da sua traição e ele ora na cruz. A igreja que nasceu em Jerusalém, segundo Atos capítulo 1, era uma igreja de oração. Ela estava em oração quando o Espírito desceu sobre ela. E ela levou o ministério da pregação do Evangelho sob o poder do Espírito em oração. Ao longo das cartas bíblicas você vai encontrar, ora, orações, ora, mandamentos de oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer: orai sem cessar. Quando chegamos por fim ao último livro da Bíblia, irmãos, você vai encontrar um apóstolo que está preso em oração. Você vai encontrar os próprios santos celestiais, os mártires de Deus, orando. E no último capítulo da Bíblia você vai encontrar a igreja e o Espírito orando pelo retorno do Salvador Jesus Cristo. E talvez você esteja se perguntando: por que passear por todas as partes da Bíblia só para lhe dizer: a oração é tão importante, tão grande, que ela está presente ao longo de toda a Bíblia. A implicação é óbvia. Se a oração é importante para Deus, logo concluímos que ela deve ser importante para o povo de Deus. Contudo, isso não significa dizer que a tarefa da oração será fácil, tranquila. Você conhece alguma coisa muito, muito, muito importante, que é muito, muito, muito fácil?
Já disse alguém que tudo que realmente é importante é realmente difícil de ser conquistado. Com a oração não é diferente. Por vezes esfriamos, nos distraímos com as coisas boas da vida. Eu gosto deste exemplo. Salmo de número 23. Os 3 primeiros versos estão conjugados na terceira pessoa do singular. O salmista está falando dos pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. O Senhor me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz às águas tranquilas. Ele me guia pela vereda da justiça. Ele. Quando chegamos ao verso 4, a coisa muda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque não é Ele, porque Tu estás comigo. Essa é a nossa tendência, irmãos. Em dias de pastos verdejantes, diz Piper, nós falamos muito sobre Deus. Deus me deu isto, Deus fez isto, Deus aquilo outro. Nos distraímos com as bênçãos do próprio Deus. Mas é só quando passamos por vales sombrios que falamos com Deus muitas vezes. Ora, nós estamos tão abarrotados de outras atividades que não sobra tempo. Temos tantas coisas para fazer, realizar. Chegamos ao final do dia exaustos, cansados. Me lembro dos dias que eu trabalhava nos Estados Unidos com a construção civil. Era uma loucura, porque eu saía muito cedo de casa e às vezes correndo, porque viajava 2, 3 horas para chegar ao trabalho. E por vezes eu resolvia fazer meu devocional no final do dia. Irmãos, não poucas vezes Sabrina tinha que me levantar do chão, porque eu pegava no sono. Ora, as ansiedades tomam conta do nosso coração, o medo toma conta do nosso coração. E nós somos, pelas dificuldades da vida, empurrados para longe da prática da oração. É assim, irmãos. Procuramos A, B, C, D e todo mundo. Não é fácil. E o que nós fazemos, irmãos? Como lidamos com essa dificuldade da oração? Nós insistimos. Nós voltamos a orar hoje. Nós levantamos uns aos outros aqui, estamos aqui para fazer isso. Vamos retomar a vida de oração. E quando enfraquecermos outra vez, nós lutaremos outra vez. O Espírito Santo de Deus nos incomodará. Ele nos chamará outra vez ao quarto secreto através de irmãos amigos. Não é porque é difícil que vamos deixar de desfrutar da riqueza espiritual da oração. É porque é rica a experiência que nós vamos lutar contra as dificuldades para viver a riqueza da oração. Qual é a riqueza ou quais são as riquezas da oração? Eu poderia listar muitas. Eu listei apenas algumas, a fim de despertar o nosso coração e ajudar aos que comigo querem lutar por uma vida de oração. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, ele nos diz que quando oramos pelo Espírito Santo de Deus, Abba Pai, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso interior de que somos realmente filhos de Deus. Esta é uma experiência que nós temos quando oramos com a ajuda do Espírito, irmãos. Às vezes eu sei que sou filho de Deus, mas eu não sinto que sou filho de Deus. Em oração, por meio do Espírito,
Ele me dá a confirmação interior, a sensação no coração de que eu sei e sou filho amado do Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. De acordo com o Antigo Testamento, na bênção de Arão, quando oramos a Deus com inteireza de coração, o próprio rosto de Deus ilumina a nossa alma e a enche de paz. Não é o que você quer, irmão. Não é o que nós precisamos em um mundo caótico, perturbado, perigoso. A oração, às vezes, nos coloca em paz. Quando nos lembramos do nosso Deus e do que Ele fez e faz por nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos diz que quando oramos ao Pai, o Espírito nos concede a experiência da alegria e da liberdade. O contexto é escravidão e liberdade. O Espírito Santo confere ao nosso espírito a experiência da liberdade. Somos livres da fobia de Deus, da fobia da condenação, da fobia da presença de Deus por causa de Cristo. Em oração, o Espírito me dá a sensação, a experiência de que eu posso me aproximar sem medo. Ele não vai me fulminar, Ele não vai me jogar no inferno. Eu fui salvo por Cristo Jesus e, portanto, estou livre. Isso é maravilhoso, irmãos. A oração, como chama o poeta inglês George Herbert, eu achei isso fantástico. É o maná cristão para os poucos dias da peregrinação. Quantas vezes eu e você não nos sentimos em casa por aqui? Quantas vezes não desejamos no coração a pátria celestial? Diz o apóstolo Pedro que nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra. O que é que nos faz perseverar? O que é que nos leva adiante? Na imagem do poeta inglês, é o maná de Deus. Deus cuidou do seu povo durante o deserto entre o Egito e a terra prometida. Deus cuidará de mim e de você até o grande dia, nos dando porções diárias da sua graça. Enquanto lemos a palavra, ouvimos a palavra e oramos ao nosso Deus. Para usar outra imagem do poeta inglês do século 17, a oração é a torre alta do pecador. Se você é igual a mim, você vai ser assaltado pelo pecado muitas vezes. E se você é igual a mim, você terá a sensação da condenação. Não a realidade da condenação, mas por vezes o pecado nos torna sujos. E nós nos sentimos assim. Nós sabemos que entristecemos o Espírito Santo de Deus e a sensação que nos toma é terrível. O diabo sabe muito bem disso. E ele se aproveita dos momentos para acusar o nosso coração. Mas quando corremos a Deus, fazendo de Cristo a nossa torre alta, estamos protegidos para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está agora mesmo à direita de Deus Pai e intercede por nós.
há mais riquezas. Elas são tantas que eu e você não vamos descobri-las todas ao longo da vida. Mas enquanto, pela graça de Deus, buscamos a sua presença através da oração, Deus vai nos dar, irmãos, muitos presentes espirituais. Um comentarista bíblico, falando do texto de Mateus, que acabamos de ler, R.V. Tasker, ele explica que a expressão quarto poderia ser usada para o quarto ou depósito das riquezas de determinada casa. É como se Jesus estivesse dizendo: o quarto da oração é o quarto das riquezas espirituais. Elas já estão lá, porque o Pai, que está em secreto, já está lá. Quais são suas resoluções para 2016? Não sei se você fez muitas ou poucas. O que eu espero é que a oração esteja entre elas, em um lugar de destaque e importância. Não devemos desejar a oração apenas como um meio para conquistar as nossas resoluções. Devemos desejar a oração porque ela é grande. É uma grande dádiva de Deus para o nosso coração. Ela pode revelar a Cristo e dar à nossa alma a satisfação do seu anseio, encontro real e transformador com Cristo. Ela pode nos levar a uma experiência de integridade, nos revelando quem somos de verdade diante de Deus e nos libertando da aprovação da religião. Ela é difícil, mas é rica. E porque é rica, nós precisamos enfrentar as dificuldades do caminho da oração. Você acredita na grandeza da oração? Um garoto se aproximou do pastor depois do culto e disse: pastor, eu quero que você ore pela minha irmã. Ela não é salva. E eu quero que ela leia a Bíblia, a fim de encontrar o Salvador. O pastor disse: nós vamos orar agora. Fechou os olhos, começou a orar. Quando o pastor terminou a oração, o menino já não estava mais lá. E o pastor pensou consigo mesmo: que rude do garoto, me deixou aqui sozinho orando. No domingo seguinte, o pastor procurou o menino e disse: garoto, por que você foi embora? Eu estava orando por sua irmã, quando abri os olhos você já tinha saído. Ele disse: pastor, eu não queria perder a primeira vez da minha irmã lendo a Bíblia. O Senhor começou a orar, eu corri para casa porque eu estava ansioso, eu queria ver minha irmã lendo a palavra de Deus. Talvez você diga: que confiança infantil. Mas que confiança que Deus gosta. Você confia no Deus a quem você ora para responder às suas petições? Que Ele nos dê sabedoria e revelação do Espírito. Que Ele nos dê integridade de coração. E que Ele nos dê amor por essa prática cristã, um dos maiores presentes de Deus. Que este seja o nosso desejo, que esta seja a nossa grande resolução de 2016. Que busquemos mais ao Senhor através da oração. E amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, a presença, o poder, a sabedoria e a revelação do Espírito de Deus estejam sobre todos nós, e todos nós a uma só voz dizemos: amém.